os mestres nas tradições. Bom dia. Fraco, hein? Bom dia. Bom dia. Bom, vou passar aqui para o meio do palco para ninguém ficar com toxicólogo, certo? Bom, a minha apresentação, como vocês já devem saber, é sobre o Malandro Divino, Zé Pilintra. Eu vou começar, antes de falar propriamente do Zé Pilintra, eu vou dar para vocês assim, um pouco a dimensão do estudo que eu venho fazendo, para vocês, de certa forma, poderem entender qual foi o caminho que eu segui até chegar ao meu estudo que eu faço hoje. Vou falar um pouco da minha pessoa, mas, enfim, é importante para vocês terem uma ideia do que eu estou me propondo. Bom, inicialmente, eu me formei em direção teatral e até os 30 anos, mais ou menos, eu procurei fazer um teatro experimental, um teatro, enfim, que envolvesse mais o ator em criação coletiva, procurando fazer um tipo de teatro que eu, de certa forma, não gostava muito do teatro profissional que eu assistia, mas como eu me formei numa escola, eu também me considerava profissional. Enfim, mas isso tudo, isso foi na década de 70, começo da década de 80, e a partir de um determinado momento eu senti vontade de me aprofundar mais no estudo teórico do teatro. E, ao mesmo tempo, comecei a fazer trabalhos com comunidade. Esse trabalho com comunidade, de certa forma, me tirou um pouco desse universo um pouco individualista, que eu trabalhava só com o pessoal da Zona Sul, Ipanema, Leblon, enfim, eu vivia nessa área. E comecei a trabalhar com outro tipo de gente, comecei a entrar em contato com outro tipo de cultura, que para mim era familiar, num certo sentido, porque eu fui criado por empregadas, eu brincava muito com pessoas da cor negra e gostava muito da Folia de Reis, todas as coisas. A cultura negra sempre me tocou, sempre me senti muito próximo, mas eu nunca pude estudar a cultura negra em nenhum lugar. Como até hoje é difícil a gente saber sobre a cultura afro, né? Então, eu comecei a perceber que a maioria das pessoas das comunidades negras, das comunidades que eu trabalhava, eram pessoas afrodescendentes. E senti uma carência que eu não sabia nada sobre isso. E, paralelo a isso, também eu senti uma necessidade, como estava dizendo, de me aprofundar e estudar mais. E comecei a estudar as coisas que eu tinha disponível na época, que me interessavam. Augusto Boal, Paulo Freire, enfim, a pouca coisa que tinha na época. Isso é no final da ditadura. E a partir daí eu decidi fazer um mestrado e ganhei uma bolsa e fui estudar na Universidade de Nova York, onde entrei em contato com o trabalho do Richard Schechter, o departamento de estudo da performance. E para mim foi muito interessante, porque eu na época estava muito interessado em trabalhar com Living Theater, trabalhar com outros grupos, Open Theater, o teatro de vanguarda norte-americano. E conhecendo o Schechter, de certa forma, ele me questionou sobre o que eu estava fazendo no Brasil, e eu comecei a escrever também um pouco sobre esse trabalho, e comecei a refletir então sobre o que seria a performance brasileira, o que seria a performance do ator comunitário. E então isso redimensionou o meu trabalho. Isso e gostaria de mencionar também outros dois mestres. Um outro mestre, Robert Ferris Thompson, que fui fazer um curso com ele chamado Nova York, uma cidade secreta africana. Então, nesse curso, nós íamos, cada semana, visitar uma área de Nova York onde tinha uma presença grande da diáspora africana. Então, íamos, por exemplo, no bairro do Haiti. Então, ele trazia para a aula um sacerdote da religião Vodou. E então, nós conhecíamos um pouco sobre a religião e ele nos remetia da onde veio essas matrizes culturais que apareciam ali. E aí também, através do estudo do Thompson, eu pude compreender que para o africano a religião não é separada da arte. E, por sua vez, a arte compreende a música, a dança, o canto. E
Então, que essa atomização que a gente tem dentro da cultura ocidental, que separa arte, e mesmo a arte é separada, artes visuais, teatro, dança, canto, né? Isso não existe na África. Aí a outra pessoa que eu conheci, no caso não é um professor, mas um sacerdote, um filósofo, chamado Fouquial, Kikia Fouquial, com K. Fouquial também é um grande mestre, inclusive é uma figura que influenciou muito também o trabalho do Thompson. E ele, de certa forma, trouxe um conhecimento esotérico da cultura Congo-Angola, que é a base da nossa cultura popular, que, no entanto, nós não conhecemos muito sobre essa cultura, porque ela é considerada a irmã mais pobre das culturas africanas. A gente tem a cultura iorubá, que é uma cultura que chegou por último, né? Trazida basicamente no século XIX, e que, a partir da Bahia, ela se torna uma cultura, se pode dizer isso, hegemônica dentro das culturas afro. Ela se torna uma cultura líder através da liderança das mães de santos, né, que fundam ou que recriam os candomblés. A palavra candomblé, por exemplo, é de origem banto, que significa lugar sagrado, lugar dos processos sagrados. Mas o próprio candomblé ele vai ser associado com a cultura iorubá. E a cultura iorubá ela vai, pela habilidade do iorubano, né, do sacerdote, da elite que veio, porque basicamente o iorubá se concentra na Bahia e a partir da Bahia se espalha para o resto do país. A gente tem uma imigração muito importante das baianas que vão para o Rio de Janeiro e fundam os ranchos que vão dar origem às escolas de samba. Então a gente tem essa presença, essa liderança iorubá, né? Nagô ou iorubá, e essa liderança vai se refletir no dia a dia. A gente tem uma série de palavras, a gente tem uma série... E por último, temos os grandes baianos, que são todos ligados ao candomblé, né? Gilberto Gil, Caetano, Maria Bethânia, etc., que plantam as glórias da cultura nagô, que é maravilhosa. Mas, em geral, se nega a cultura banto, a cultura congo-angola, né? Que é a base da cultura popular. Por quê? Porque veio para o Brasil 3 séculos antes da cultura iorubá, né? Então a gente teria dentro do mundo, desculpe que eu estou dando um pouco uma aula, mas é porque eu sei que essa informação é muito difícil de conseguir. Então a gente teria basicamente 3 séculos de vindas maciças, praticamente 4 milhões de pessoas vindas da região subsaariana, né, Congo-Angola, Moçambique. Então, eu falo mais cultura Congo, porque isso também eu aprendi com o Thompson, porque o Congo é do Congo que parte a cultura banto. Então, a gente teria o Congo como a grande matriz, que depois vai para Angola, para Moçambique e para o sul da África. Então, a gente teria essa cultura banto, daria a nossa capoeira, daria o nosso samba, né? Daria outras músicas